Quando um esquerdista começa a contar dinheiro, ele vira direitista. E meu convidado de hoje, ele é esquerdista, mas contou muito dinheiro porque ele é bancário. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors, Cláudio. Tudo bem, Ed? Bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia a todos e todas. Na verdade, a gente é bancário e não banqueiro, né? A gente contou muito dinheiro, mas o dinheiro não era nosso, né? O dinheiro era dos bancos, né? Mas obrigado pelo convite para ter essa conversa aqui. Estamos à disposição para conversar todos os temas que vocês tiverem aberto aí. Há um tempo atrás, por exemplo, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então eu fala de tenho ali um melhora. Você já desligamento acompanhou pacientes, isso é pertencimento. Mas Isso é outro mas processo. outro processo. Eu citei Toda vez que eu falei dele, na hora de sair, Zapa, eu mostrava um mas eu cartãozinho. acredito no sexto Nossa, o Roberto Carlos, mano, bravo. Eu gosto Ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, vinha pra lá. Vitória, ficava um como tempo, que é ser então, Miss, começava a assim? usar lá, depois Cláudio, vou te dar um presente aqui da Caricanecas. Queria que você abrisse, tá? Bom, em Um primeiro lugar, presente. Assim como a minha, o Cláudio vai ganhar uma caneca com a sua caricatura. O que é muito bacana. eu queria já agradecer o convite por vir aqui. Mas, nossa, a caneca ficou muito bonito, obrigado. Quem que faz a caneca? Caricanecas. Então, se você Caricaneca, quer um que- brinde assim exclusivo que vai deixar o seu Gostei da- cliente, o seu presenteado muito feliz, dá uma caricaneca bom. para ela que tenho certeza que ele não vai ter. A arte é feita pelos melhores artistas do Brasil Muito bom. e impressa numa caneca para a pessoa guardar de lembrança. Tenho certeza que esse presente ela vai guardar. Diretamente aqui do Alameda Rodoservice Center começa mais um Além dos Outdoors. Este que é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que você que nos acompanha pelo YouTube ou pela TV, você nos acompanha também nas rádios, na Top FM, no Do Seu Jeito, na Melônia, na Cultura Regional, todas as rádios, na Real FM, todas as rádios retransmitem o Além dos Outdoors. É só você ficar ligado no horário. Em algumas é às 10, as outras são às 11. Você pode nos escutar também nos agregadores de podcast, todos eles têm lá o nosso programa. Na TV é canal 27527 da NET. Quero começar falando da FACOP. FACOP é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Fica logo aqui no Distrito Industrial de Piratininga, a 5 minutos da Getúlio Vargas. E a FACOP tem um diferencial. Tem o curso de odontologia, graduação em odontologia noturno. Então você que precisa trabalhar ou quer ter o dia todo livre, você pode fazer faculdade de odontologia à noite, que é a única que oferece isso na região. Além de ter mais de 50 pós-graduações nas diversas áreas, orofacial, principalmente hoje nas áreas estéticas, todas as pós-graduações da FACOP, você pode fazer aqui pertinho e começar a ganhar mais dinheiro, né? Claro. Então procura a FACOP. Um abraço para o Rafael Pinelli, nosso parceiraço aqui do Além dos Outdoors. Aqui no Alameda Rodoservice Center, um ponto de encontro regional. Começo agora a nossa entrevista com o presidente do PT. O que é ser presidente do PT hoje na cidade de Bauru, onde ninguém gosta do PT? Bom, primeiro que não é bem assim que ninguém gosta do PT. Nós tivemos cerca de 40% dos votos, então, na verdade, a gente tem... 40% teve? De 40% dos votos na eleição do Lula. Nós temos vereador em Bauru, então não é bem assim que... Mas assim, teve muita gente que votou no Lula sem gostar do PT, porque achava que o Bolsonaro era um monstro do Lago Ness. Aí falou assim, vou votar num cara que eu não gosto para não eleger o outro. Então, eu acho que, Ed, na verdade, aqui nós tivemos esse período passado, que era uma tentativa. Nós tivemos de 60 até 80, nós tivemos uma ditadura de um regime fechado. E esse período passado aconteceu um negócio muito semelhante e quando você tem uma tentativa de voltar a ter uma ditadura, você quer inibir as discussões. Então ela foi, durante esse período aqui, ela ficou muito polarizada para lá e para cá e não houve de fato discussões. E quando há um rompimento da sociedade, porque virou dois grupos discutindo separado, não discutiam entre si. Eu acho que isso aconteceu em famílias, aconteceu em amigos, e isso é muito ruim. Eu acho que hoje a gente está voltando à normalidade de poder discutir, porque a gente não precisa, não é porque você é bolsonarista que você tem que concordar com tudo que ele faz, nem que você é petista, você tem que concordar com você no Lula, você tem que concordar com tudo. Eu acho que as discussões têm que ser abertas para você evoluir. Uma sociedade só evolui se ela discutir conjuntamente. Aí você está acreditando muito no ser humano.
eu sempre acreditei no ser humano. Só um humanista. E a gente tem que acreditar. Porque se a gente perder a crença, lógico que o ser humano também faz um monte de barbáries, né? E a gente tem... Agora, quando você tem um conjunto das pessoas tendo informação e tendo discussão, geralmente ele é mais equilibrado. Tem uma tese dentro, se me chamou de esquerdista agora há pouco, do meio da esquerda, que diz assim: o ser humano, se você colocar sem Estado, sem nada, botar algumas pessoas, tiver no meio lá, 2, 3 brigando, o próprio pessoal vai lá e aparta. Isso é inerente do ser humano, buscar paz, botar equilíbrio. É que muitas vezes a gente tem outras influências. Nós temos influência do meio de comunicação, nós temos interesses por trás. Então acaba o ser humano tomando atitude, mas o ser humano em si não é uma pessoa ruim. A grande maioria, aliás, são pessoas de bem. É um ponto de vista aí, eu discordo. Eu acho que o ser humano é péssimo. Né? E você está falando assim, parte, eu já vi pessoas assim que estão numa ponte querendo se matar e o pessoal lá embaixo gritando, pula, pula, pula. Já vi muitas vezes isso. Mas tem muita gente que vai lá e tenta e se arrisca para salvar. Tem também. Você tem razão. Então a gente não pode generalizar, mas acho que a maioria se arrisca para tentar salvar. Tá? Mas sempre tem os que vão gritar lá, pula, para ver o espetáculo. Isso tem também. Cláudio, me fala sobre a sua história no PT, como começou? Bom, eu tenho uma história no partido desde o começo da história do PT, mas antes a minha história dentro do PT, Ed, é interessante te saber a origem do PT, a origem, por que a gente virou petista. Então. A gente estava eu nasci dentro de uma ditadura, onde você não podia discutir política e era arriscado discutir política. Você não podia ter amigos e se abrir com eles que você tinha medo deles ser um infiltrado ou seu agente da época do SNI que contaria e qualquer coisa. Eu tive, por exemplo, um primo que era sitiante, com 14, 15 anos, que foi até uma cidade, Cerqueira César, e o cara era ignorante na época, não tinha escola, e bateu numa bandeira brasileira, pulando. No final de ano, bate na bandeira lá, aí era num cartório, o cara do cartório denuncia ele por desrespeitar um símbolo nacional. E o exército foi lá para prender ele. E o que cara era? Ele não sabia que aquilo lá era uma bandeira brasileira, porque ele não frequentava escola. Então, esse clima de terror nós fomos criados. E naquela época, quem disputava as eleições era o conjunto que a gente chama de a sociedade, ou as famílias mais abastadas, ou com mais nome. E o PT foi criado como uma alternativa de organização dos trabalhadores para disputar as eleições. Então, quando eu era moleque e comecei no PT, eu conheci uma pessoa e fui dar uma entrevista com ele uma vez. Ele usou uma frase que me marcou muito. O PT veio para dividir. Eu questionei, mas peraí, a gente veio para somar, não é? Por que a gente veio para dividir? Não, nós vamos para dividir o poder. Porque sempre no poder tem os banqueiros são representados, os grandes latifúndios são representados, e os trabalhadores também têm que ser representados. E esse era o papel do PT. Então a gente começou muito novo a tentar derrubar a política, a tentar mudar. Primeiro a gente queria uma democracia, então a derrubar a ditadura. E a gente participou, eu participei ativamente, por exemplo, do processo das diretas já. Aí eu entro no Banco do Brasil e me organizo. Só para você, naquela época eu passei no Banco do Brasil, o Banco do Brasil era um estatal importante, era mais fácil entrar para medicina da USP que no Banco do Brasil. Era um negócio. Aí a gente foi lá e a gente viu que tinha um monte de irregularidades dentro dos bancos. Não se cumpria o horário. O que a gente fez? A gente montou uma oposição e ganhou o sindicato para organizar os trabalhadores, para garantir os direitos dos trabalhadores bancários. E aqui em Bauru a gente ficou no sindicato dos bancários de 85 fiquei até 90 até a década de 90, e a gente fez um movimento de organização dos trabalhadores. E isso vem junto com a organização do PT. Aí depois eu dei uma afastada do institucional do partido, e nesse período agora, ultimamente, que teve que a gente considerou um golpe contra os direitos, que foi a derrubada da Dilma, a gente sentiu a necessidade de voltar e atuar novamente institucionalmente. Então a gente voltou e desde 2019 eu fui eleito presidente do PT e estamos tocando o PT aqui em Bauru com dificuldade, que a gente sem recurso, apesar das pessoas acharem que a gente não tem recurso, não tem isso, mas a gente está se organizando para disputar as eleições agora em 2024 e temos grande chance, ao contrário do que você Deixa eu pontuar algumas coisas que você falou. O PT, você não acha, você falou assim que o PT veio para dividir, né, o poder. Você não acha que o PT representa essas mesmas pessoas aí que você falou que estavam no poder? O PT representa banqueiro também, representa fazendeiro também. A JBS aí foi financiada pelo PT. Você
Não foi financiada pelo PT. Se você discutir mesmo a JBS, nós estamos discutindo não a JBS, nós estamos discutindo um projeto nacional. Você não tem nenhum país do mundo que consegue ter um padrão do mundo se você não tiver multinacional. Nós estamos dentro do capitalismo. Ou você interrompe o capitalismo. Se a proposta não é interromper o capitalismo, é disputar a regra do jogo. E a regra do jogo, se você não tiver multinacionais que disputem o mercado externo, você não tem chance. Então, se você pegar a Suécia, tem um grande padrão de vida. Mas tem grandes multinacionais que ganham fora da Suécia para manter o padrão de vida lá. Se você pegar a Suíça, mesma coisa. Se você pegar a Alemanha, mesma coisa. Os Estados Unidos é o símbolo disso. O que você produz aqui, quantas empresas americanas tem aqui que o lucro não vai para lá? Então, o que se tentou fazer, que na época foi chamada de as campeãs, mas pegar alguns setores que eram importantes para o Brasil. Por exemplo, quando você fala em JBS, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando que o Brasil é um grande produtor de carne e você vai disputar o mercado internacional com uma empresa que tenha condições de colocar esse produto no mercado externo. Então, não estamos discutindo na minha opinião, é meio pejorativo e não vê que nós temos que ter uma independência brasileira. E a independência brasileira depende da gente ter empresas fortes também, nesse sentido que foi criado o financiamento, não dado dinheiro, mas um financiamento para essas empresas participarem do mercado externo. Outra coisa, você falou que você sentiu a necessidade de voltar para o movimento depois do impeachment da ex-presidenta Dilma, né? Eu acho que foi um erro da direita esse impeachment. A Dilma estava arrebentada. Qualquer um ganhava a eleição dela no final do coisa, porque o país estava em frangalhos. E aí eles só fizeram reunir a esquerda de novo, porque a mão de esquerda já estava autocrítica, já estava muito grande dentro do partido. Palocci devolveu 100 milhões de dólares fala assim, a Lava Jato só foi uma encenação. Os caras devolveram dinheiro, então não foi uma encenação. Tem dinheiro lá, onde que ele arrumou o dinheiro para devolver? E aí só fez reunir de novo e ganharam essa eleição. Ganhamos essa eleição no susto agora. Bom, essa questão um pouco, na minha opinião, um pouco mais complexa do que você está falando. Então vamos pegar, primeiro, por que é que foi impulsionado o impeachment? Quando você fala, por exemplo, que a Dilma já estava em frangalhos, se você pegar o final do governo dela, 2013, 2014, economicamente, com todos os dados que você imagina, é o melhor momento da história do Brasil. E por que não teve continuidade? Se você se lembrar, o Aécio deu uma de Bolsonaro e não reconheceu o resultado das eleições. Aí, em janeiro, eles apresentaram uma pauta bomba. Se você só para lembrar alguns itens, aí você tem lá, aumento para o judiciário de 88%. Fim da reforma da Previdência, que daria um rombo. Aí o governo começou a travar o governo. Então, a crise foi gerada a partir da não aceitação do Aécio dos resultados das eleições no Congresso. Junto com isso, você tem um Centrão lá que tem um controle da bancada, onde aparecem as denúncias do Centrão. E a hora que aparece a denúncia do Centrão, esse é público, o Eduardo Cunha, que é o exemplo quis negociar que ou o PT apoiava ele, ou ele pediu impeachment. Então, aí começa a desencarregar a economia. E para conseguir derrubar a Dilma, eles tiveram que travar a economia. Então, se você pegar no final de 2014, a economia estava nos melhores momentos. Menor índice de desemprego, menor relação dívida-PIB, maior nível de saldo comercial, menor risco país. E por que mudou? Mudou porque eles não aceitaram o resultado. Agora, por que aparece isso foi possível e por que tem a Lava Jato? Primeiro, vamos dividir em duas partes. É óbvio que no sistema público você tem casos de corrupção. Você falou do Palocci. O Palocci, ele não fez nada além do que os outros ministros da economia, que é um erro que ele fez, e a gente do PT já criticava ele antes de tudo isso, é que você sair do Ministério da Fazenda e começar a dar consultoria para bancos. Então, a história do Brasil aqui, os ex-ministros da Fazenda, o cara entrou professor universitário e saiu banqueiro. Então, nós aprendemos Lara Rezende, e tem uma turma disso aqui. E o Palocci caiu nesse conto. Então, se você for pegar, ele não devolveu 100 milhões de dólares, devolveu em torno de 30 milhões,
que também é muita coisa, mas se você for pegar, é sobre o que ele tem aquilo lá. Ele ficou preso durante um período e que a gente vê que eles fizeram uma chantagem com o cara. Ó, hoje você devolve a metade e faz denúncia ou não tem. E naquele momento ele já estava desvinculado do partido, que ele começou a dar consultoria para grandes bancos, que a gente discorda desse método. O cara entrou lá para fazer um projeto político e não para ganhar dinheiro, que isso está errado. Nós não concordamos com isso também. No caso da Petrobras, por exemplo, se você pegar todas as denúncias que tem da Petrobras, são diretores de carreira. O PT tinha 3 diretores ligados a ele diretamente. É o presidente, nós tivemos 3 presidentes da Petrobras. Qual deles que tem denúncia? Nenhum. Nós temos o Estrela, que era o diretor de exploração que descobriu o pré-sal. Tem denúncia contra ele? Não, não tem. Então, agora, tem diretores lá dentro. Se você pegar o Paulo Roberto Costa, ele é diretor da Petrobras desde a década de 90. É um quadro de carreira, o cara é competente. Agora, aonde que pegaram a corrupção? Nesses casos. Agora, me fala uma conta do exterior que tinha vínculo com o partido. Não tinha. Agora, tem corrupção? Tem. Bom, isso é uma coisa. Você tem que combater isso? Tem que combater. Agora, o que a Lava Jato fez, Ed, é outra coisa. Existe um problema hoje na economia mundial, na geopolítica, que é a energia. A energia ela tem 2 fatores. Um, ela dá autossuficiência para o país produzir. Ninguém consegue produzir e exportar num preço competitivo se não tiver energia barata. A outra coisa é que o petróleo ainda é uma das grandes fontes de receita em todos os seus países que têm petróleo autossuficiente. A hora que o Brasil tem o pré-sal, isso nós começamos a ter um desenvolvimento, autodesenvolvimento tecnológico. Para você fazer uma perfuração, buscar petróleo a 2.000 metros, se você se lembrar, quando começou a descoberta do pré-sal, o que falavam? A Petrobras não tem tecnologia para buscar esse petróleo com 2.000 metros. E se buscar, vai sair num preço inviável. O que o PT fez com isso aí? Ele transformou um limão numa limonada. Ó, pegou esse investimento, onde as empresas que iam fazer só de robótica, tinha perto de 2.000 empresas que participavam disso, sendo que no mínimo você tem que ter 60% de tecnologia e produtos nacionais. Isso você dá um boom na economia brasileira, principalmente no setor tecnológico. E nós estamos falando de geopolítica. Hoje nós estamos vendo a briga do Hamas ou da Palestina com Israel. Qual que é o pano de fundo daquilo lá? É petróleo no Oriente Médio. Se você for ver a guerra do Iraque, a guerra da Líbia, aonde é que está? É a briga por petróleo, é a briga por energia. Então, qual é o modelo que foi feito aqui no Brasil? Você fez o que nós chamamos de lawfare. O que é lawfare? É você identifica um alvo e faz o judiciário ir atrás dele. Então, o modelo que foi feito da Lava Jato aqui, ele tem 2 problemas, Ed. Um, que ele tinha o alvo de pegar o PT, e um outro problema, nós estamos falando de corrupção. Cita um país do mundo que não tem corrupção, inclusive nas empresas. Todos eles têm. Agora, a maneira que você trata, a Lava Jato foi um ataque à economia brasileira. Se você pegar, por exemplo, a Honda, a Toyota, já teve casos de corrupção e alguns lá que o governo teve, inclusive, intervir para não falir, por uma questão nacional. E como é que você faz? Você pega o corrupto e condena ele. Mas a empresa, você preserva. Se você pegar nos Estados Unidos, na Ford não tem caso de corrupção? Tem. Como você faz? Você afasta o diretor, condena ele, mas você não fecha a empresa. Você não condena a empresa. A Lava Jato aqui pegou nossas maiores empresas de tecnologia, que era o caso de Oberdest. Ah, mas não tinha corrupção? Tinha, mas você afasta. Mas mantém a empresa, mantém o emprego e mantém o país ter as empresas. Aqui você teve um ataque nas empresas. Então você teve um ataque à economia do país, que isso é errado. Quando você fala de... Bom, esse é o clima que nós criamos. Só que para fazer tudo isso, o pior de tudo isso é que você perdeu. Então, economicamente, tanto é que a economia brasileira hoje está voltando aos níveis de 2013, 2014. Nós não evoluímos, nós não crescemos nesse período, não geramos riqueza. E isso é um atraso para o país enorme, para você recuperar essa coisa. E o outro é o atraso político. Porque para você fazer esse travamento na economia brasileira, lembre-se que quando a gente, em 2009, 2010, a gente era a 6ª economia mundial. Se você tem um G7, a 6ª economia tem que participar. E agora, em 2022, em que lugar que a gente estava? Em 13º. Então, a Lava Jato não foi contra o PT, foi contra o país. Hoje houve um retrocesso contra o país. E hoje nós estamos retomando. Então, muitos setores que apoiavam isso. E se você for pegar a Lava Jato, Hélio, se você pegar o jornal dessa semana, foi feita uma auditoria dentro do grupo da Lava Jato. E qual que é a descoberta?
que eles movimentaram 22 bilhões dentro da Lava Jato sem transparência. Me fala uma coisa, onde é que o Judiciário e Ministério Público movimentam dinheiro? Qual que é a função deles de fazer isso? Então, é uma coisa fora da normalidade. Não é uma coisa natural, não, teve uma denúncia e você foi lá e pegou. E agora, isso trouxe um retrocesso para o país, que nós estamos retomando agora a economia brasileira, agora nós estamos retomando. E uma das retomadas é você ter esse papel, o papel na nova geopolítica. Se a gente for discutir hoje aqui, Ed, o mundo está sendo reformado economicamente. Se você pegar no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos representava 75%, 80% da economia mundial. Então, como é que você tem uma atividade econômica sem ter relações com os Estados Unidos? Hoje, os Estados Unidos representam em torno de 20%. E tem outros atores que estão crescendo. Então, se você pegar para a economia brasileira hoje, os Estados Unidos e a China, os dois têm um papel praticamente semelhante e a China até um pouco maior. Então, o que nós estamos vendo hoje? Uma reorganização da geopolítica mundial. Inclusive, as guerras representam isso. E onde é que o Brasil entra nessa história? E com qual peso que ele entra? É essa discussão que nós temos no próximo período. Cláudio, quero trazer a discussão para cá. Tá? Você é presidente do PT de Bauru. Me faz uma análise hoje de como está o PT em Bauru, a sigla local, e o que vocês pensam do PT de Bauru? Bom, a gente veio desse processo, nós temos que estar falando sobre a Lava Jato, sobre esses ataques que tiveram com Dilma. Óbvio que houve não só no PT de Bauru, mas teve o PT ficou mais enfraquecido. A gente se reorganizou, na última eleição nós disputamos a eleição e elegemos uma vereadora, e agora estamos disputando 2024. Então, o que nós estamos prevendo para hoje? Nós estamos se reorganizando, vamos lançar uma chapa para vereador competitivo. Hoje a gente pensa em eleger 2 ou 3 vereadores e devemos lançar uma candidatura própria. E, inclusive, meu nome é um dos nomes que deve ser candidato, pode ser o meu nome é candidato a prefeito. E qual é a proposta que nós estamos querendo fazer? É uma candidatura que represente esse bloco de aliança que foi responsável pela eleição do Lula. Então nós estamos discutindo com vários partidos aqui para montar uma frente progressista para a cidade, e se a gente fizer uma avaliação do conjunto da cidade, da atualidade aqui, hoje, na minha opinião, a eleição está completamente aberta. A prefeita local, que teoricamente os prefeitos têm mais chances de reeleição, porque está com a máquina na mão, tem mais visibilidade, e hoje o resultado da administração atual é tão, na minha opinião, tão... Mas ela está trabalhando, hein? Está trabalhando muito mal, né? Você acha? Eu sou um crítico, eu não gosto da Suelen, sim, como prefeita, né? Eu gosto dela como jornalista, colega jornalista. Mas é inegável que a prefeitura acelerou um monte de coisa. Aí tá limpando tudo quanto é lugar, asfaltando a cidade inteira, fazendo obra pra caramba. Ed, qual é a obra que ela fez aqui em Bauru? Nenhuma. A grande obra. Ela recapeou pra mim lá Castelo. Então, Castelo Branco, foi muito bom. A grande obra é um recapeamento, beleza? Não, para mim, falando, né? Então, a grande obra foi um recapeamento, beleza? Uhum. Então, qual que são os problemas de Bauru que ela atacou? Nenhum. Qual que é o projeto dela? Ela tem um governo, acho que é nítido isso aqui, que é um governo do vamos ver o que acontece hoje para tentar resolver. Uhum. Então, se você pegar, nós tínhamos um problema aqui concreto, que é a estação de tratamento. O que ela fez? Ela trava esse processo, fica 2 anos parado, para depois tentar vender isso aqui para iniciativa privada. E qual que é a saída que ela coloca? Então, junto com esse pacote, como ela não fez um projeto, ela não tem um planejamento de governo, e você tem um problema, por exemplo, de alagamentos no vale que tem as Nações Unidas, que hoje não é só Nações que inunda. Uhum. Qual que é o projeto que ela fez disso? Então ela tenta jogar como que ela está tentando resolver tudo isso dentro de um pacote que está discutindo o esgoto. Uhum. Mas ela teve 3 anos, a inoperância dela enquanto governo. Se você for pegar na saúde, na educação, por exemplo, você pega o ano de 2022, 2021, começa a sobrar dinheiro em janeiro. A hora que chega ela não tem um projeto de como administrar para a educação. O que ela faz? Chega em dezembro, sobra 34 milhões. O que ela faz? A toque de caixa, e ontem ela foi indiciada como ré, não como prefeita, mas como pessoa física, no processo de compra mas a toque de caixa compra 16 imóveis. E atendeu a qual projeto, Ed? Não tinha projeto. Ela pegou os imóveis e saiu comprando. E aí qual que é a grande... Nós temos um TAC,
desde o governo anterior aqui, que é um problema da falta de vagas na pré-escola, de creche. Ela comprou imóveis que atendem essas regiões? Não. Então, o que ela fez? É falta de planejamento, é um governo do vamos ver o que acontece. Aí a gente tenta resolver amanhã. Então, os problemas de Bauru não tem nenhum projeto em execução. Mas o pessoal fala na rua que ela vai ganhar a eleição. Claro. Olha, da onde eu venho, até papagaio fala. E fala o que bem entende. Agora, se você pegar os números que estão colocados hoje, não dizem isso. Se você pegar as pesquisas que você tem, mesmo da imprensa, o Jornal Cidade fez, o 94 fez, qual que é a aprovação, qual que é a índice de intenção de voto dela? Em torno de 20%. Aliás, se forem fazer pesquisa, contrata a minha empresa, tá? Eu nunca sou contratado aqui em Bauru. Tá? Jornais, aí eu tenho empresa registrada, tá? Contratem para eu fazer a pesquisa. Viu? Agora, tirando a zoeira da parte, deixa eu falar uma coisa. Nas pesquisas, ela lidera. Com quanto? 22%, 23%. Então, vamos conversar sério. Se você tem um prefeito, o prefeito, independente de quem seja, aqui em Bauru da Sueli hoje, poderia ser se for em qualquer cidade, o prefeito ele está em campanha permanente. Qualquer prefeito, não estou falando da Sueli não, estou falando de qualquer prefeito. Então, quando você pega a intenção de voto, os outros candidatos ainda não surgiram. Então, um prefeito médio, de avaliação média, tem em torno de 40% a 45%. De aprovação, né? Não, de intenção de voto é porque você não tem naquele momento uma disputa. Você não tem outras pessoas disputando. A hora que entra a disputa, a tendência, não estamos discutindo o Sueli. Tá. Ele cai de 45%, se o prefeito for bem, para 35%, para 30%, aí começa a disputa. Como ela está saindo sem ter uma oposição, um nome de oposição em campanha, ela sai com 20%, teoricamente ela está muito fraca. Essa é a avaliação. Isso não serve para o caso de Bauru, ela serve para qualquer eleição. Mas ela sai na frente. Você está falando da porcentagem. Mas quem bate acima dela? Ninguém, nem o Agostinho. Mas por quê? Porque ninguém tem campanha e ela tá. Quando você chega, tem um negócio que chama recalque, você sabe disso? Sim. Se você for em qualquer lugar e perguntar hoje em quem você vota para prefeito, o primeiro nome que vem é o do prefeito atual, que no caso dela, aqui em Bauru é ela. Você não tem outra. Agora, quando entrar a disputa, é outra história. Você quer ver? A Sueli, há 20 dias da eleição passada, ela não tinha chance. E se você pegar os índices de intenção de voto do Gazeta na época, eram muito próximos dela, de hoje. Mas por quê? O prefeito, cada momento é um momento. Mas o prefeito, que quando ele está sozinho, um ano antes da eleição, um prefeito razoável tem que estar em torno de 40% a 45% para você considerar que ele é o favorito. Acima de 35% já dá para ganhar. Não, você está falando em véspera de eleição, nós estamos falando de um ano antes da eleição. Porque um ano antes da eleição ainda não começou a disputa, a gente não expôs ainda as palavras cantadas da vida dela, não foi exposto as discussões em público. Vocês não estão perdendo tempo? Falta 10 meses para a eleição. Olha, falta um ano para a eleição, mas existe um processo. Existe processo de composição, então agora você tem assim como na vida das pessoas, está uma época de namoro. Falta 10 meses para o início da campanha. Isso, para o início da campanha. Mas hoje nós estamos em conversa, mas a campanha começa mesmo a partir de fevereiro. Então hoje, agora... Como eu disse, a campanha começa, não a campanha pública, mas ela começa a ser mais configurada a partir de fevereiro, que aí você começa a fechar, vai ter as convenções, onde você define os grupos, aí é onde começa de fato o processo eleitoral. A propaganda que ela começa 90 dias antes, mas agora está menor, né? Está 45 dias. 45 dias, só que favorece os prefeitos. Mas aqui, Ed, vou te falar uma coisa para você. A tradição de Bauru é votar em progressistas, você sabia? Me estranha isso. Já tentaram me convencer, o Henrique tentou me convencer isso. Então, assim, mas assim, os progressistas que ganharam aqui eram mais ou menos progressistas. Por exemplo, falou assim, o Rodrigo era um progressista, prefeito de Bauru, do MDB. Ele ganhou porque ele teve que sair do partido lá onde está para ir para o MDB para ganhar. Né? E o Rodrigo, você estava aqui na eleição do Rodrigo? Eu não estava fazendo Jaú. Eu vou te contar uma historinha. Há 10, 15 dias da eleição, o Rodrigo também tinha 5, 6%, 7% dos votos. Aí ele coloca... Na primeira, né? Porque na reeleição ele fez de ponta a ponta em primeiro lugar. Na primeira. O Caio Coube tinha 60%. Ah, sim.
Mas o Caio foi um barco furado, caramba. Não tinha a ver com o Caio nem com o Rodrigo, tinha a ver com um rapaz chamado Luiz Inácio. A hora que entrou propaganda do Lula na televisão, então você pode achar que o Rodrigo seja o que for, mas ele foi eleito com a bênção do Lula na primeira eleição. Então, mas se você pegar o Gasparini, que foi eleito em 2002, ele tinha origem no PCB. Aí o governo do Tuga foi um governo dos mais de esquerda, não de São Paulo, um governo de esquerda. A sucessão dele, do ISO, o primeiro mandato dele, também era considerado que era um prolongamento do governo Tuga. O segundo mandato do ISO, não. Mas se você pegar, inclusive, o Nilson Costa, ele tem origem na esquerda. Então, nesse sentido. Então, eu entendo. O voto conservador aqui, só para terminar, ele só foi uma exceção agora no período do Bolsonaro. Esse voto Bauru sempre foi um voto mais progressista, ele tende mais ao progressismo. Sim. O discurso da esquerda é muito bonito. Você pegar. Principalmente quando a gente está ali no discurso da luta de classes, da questão do social, do trabalhismo. É muito bonito o discurso da esquerda e o povo compra. Bauru, que é uma cidade pobre, lembrar sempre que Bauru assim, tem a riqueza dela aqui no sul, um pouquinho, mas assim, se você colocar na média, é pobre. Tanto é que lá em Jaú, eu contei isso pro Henrique, lá em Jaú o pessoal apelida Bauru como primo pobre, porque Jaú tem 1/3 da população e tem o mesmo PIB do que Bauru, né? Na cidade pobre, você fala isso de questões sociais em Bauru, pega. Aí vocês perdem a mão quando fala de questões identitárias, de aborto, de cota, de casamento, união homoafetiva. Quando a esquerda deixa a direita falar sobre isso, vocês perdem, porque a nossa população é católica, é cristã, né? Cada vez mais evangélica, e vocês perdem a discussão, porque vocês vão defender essas questões, e esse povo aí vota na direita contra essas ideias que a esquerda tenta em algum momento colocar. Então, essa discussão, são duas discussões, né? Quando a gente discute administrar a cidade, nós não vamos administrar e nem vamos fazer lei para casamento gay. E daí, não cabe, né? Para administração local. Mas se eu fosse de direita, eu puxaria esses assuntos. É porque essa discussão é contraditória em vários aspectos. Se você pegar, você está falando de evangélicos, os evangélicos, por exemplo, defendem o Estado de Israel. Defendem o sionismo. Erradamente, né? Então, defende o sionismo. E se você for lá em Israel... Eles não gostam dos evangélicos. Não, é liberado. É liberado aborto, é liberado aborto, tudo, né? maconha, o casamento homoafetivo, inclusive os kibbutz foram copiados da União Soviética, do regime comunista, que são produções coletivas. Então, tudo é contraditório nisso, né? Mas quando a gente fala de direita, de esquerda, de progressista e não, nós estamos falando, por exemplo, de SUS. Então, quando a gente vai discutir Suelen, nós estamos discutindo que a Sueli cortou quase 3% do orçamento da saúde aqui em Bauru. Então, houve uma piora no atendimento à saúde. Isso é ser direita e ser esquerda. Quando nós estamos falando em ser progressista de esquerda, nós estamos falando de educação. E qual que é o da educação? Não tem projeto, compra toque de caixa, 30 e poucos milhões, compra palavra cantada, que é ontem a Câmara Municipal votou, lá usaram um termo lá ontem, inegibilidade. Né, ninguém sabe o que é isso. E ficou aquela discussão sobre isso, e não sai disso aqui. E qual que é a discussão disso? Tem um material que tem diversos da cidade que teria que ter, que você teria que fazer a licitação. E ela abriu mão da licitação. E é um produto que você tem em várias cidades com casos de corrupção. De denúncia, que é o prato feito, se eu não estou me enganado, que é o Ministério Público. E hoje foi rejeitado. Então, qual que é o projeto da direita ou da esquerda? A esquerda é o social, a política é socialismo, do social. Então, é aumentar o SUS, é aumentar a saúde. O que acontece em Bauru? Vou tirar o do discurso demagógico e trazer para a política local. O que acontece que a Suelen seria uma candidata de uma política de direita, e aí a oposição dela seria a esquerda, lá a Estela faz muito bem, aliás, parabéns, Estela, eu assisto
as coisas da Câmara, a Estela faz muito bem. Mas também tem a direita, a oposição também tem lá o Borgo e o Coronel lá. Como que é esse desenho da política de Bauru? Então, Bauru não é para amador, né? Mas eu acho que a grande discussão é que a Sueli entrou aqui na cidade, acho que é público isso aqui, que ela não era candidata a prefeita. Ela veio para usar a candidatura a prefeito para fazer um nome para disputar para deputada. E a hora que ganha, fica sem projeto. E ela não tem, na minha concepção, ela não tem relações com as forças de Bauru. Então, a contradição, inclusive, no campo da direita. Se você pegar a Chiara, que é centro-direita aqui em Bauru, é oposição. Se você pegar o Meira, que é centro-direita, ou a direita democrática, a gente chama, também é oposição. E se você pegar o mais incrível, né, que até o bolsonarista Borgo é oposição a ela. Então, se nem a direita apoia ela, como é que ela, na sua concepção, ela tem Mas chance? ela tem maioria, né? Como ela construiu essa maioria? A maioria que eu falo para você é que ela... Bom, primeiro que você construir maioria na Câmara, tem coisas que acontecem que a gente nunca sabe. Mas as duas últimas votações importantes, ela perdeu de 11-5. Então essa base... E se você for pegar agora, como você tem um período de, assim como o namoro, que você tem a lua de mel. Então os 2 primeiros anos aqui em Bauru foi meio de lua de mel com ela. Agora começaram a aparecer, entre os métodos que está vinculando ao governo dela, é a questão do cunhado dela fazer contratação de hacker. E isso, eu acho que não tem ninguém que vai concordar com a política de você hackear opositores ou jornalistas que fazem, que fazem denúncia. Concorda, hein? Tem gente que concorda. Vai nessa achando que tem gente que não Pô, concorda. sempre tem, mas eu acho que a grande maioria da sociedade não vai concordar com a política dessa. E não tem como você desvincular uma coisa que é cunhada dela. Se ela está envolvida ou não, ela que tem que responder. Mas é uma coisa que liga diretamente por tal uma pessoa que é ligada umbilicalmente dentro da família dela, um cunhado. E o cara sumiu, né? O cara não tem... Na Câmara, mas assim, na cidade tem algumas forças políticas que estão se dobrando a Suelen. Posso te dar exemplos aqui, posso citar, por exemplo, assim, os Mandalite fecharam com ela, os Purini foram lá fechar com ela, tem mais gente, políticos tradicionais, forças tradicionais da cidade estão se juntando a Suelen. Em 3 anos de governo, ela conseguiu levar Purini e Mandalite, que é o mesmo grupo, que é o grupo do Baleia Rossi. Sim. Então, dos diversos grupos que tem aqui na cidade, é só eles. E o que nós estamos vendo, você estava dizendo lá na Câmara Municipal, inclusive, ela controlava, enquanto estava sem denúncias mais efetivas contra ela tinha ampla maioria na Câmara. Esse resultado da Câmara já mostra a fragilidade do governo dela e já começa a ter esvaziamento. Assim como você está dizendo que o PMDB está indo para lá, eles não conseguem nem dentro do PMDB ter hegemonia para dar apoio ou suporte à Sueli. O PMDB tem 2 vereadores e só um que dá apoio para a Sueli. O Beriel não aceitou ir para o governo. Então você vê como a dificuldade que eles têm, mesmo os Mandalite e o Purini indo para o governo, eles não estão com dificuldade de levar a base para lá. Mas por que tem dificuldade? Porque o governo dela não traz. Você fala assim, pô, mas elas faltou. Você sabe o PAC da Dilma de PAC Asfalto aqui em Bauru, quantas quadras foram feitas? É um recapeamento. Quantas quadras foram feitas? Não tenho a menor ideia. Quase 4.000. Só o PAC Asfalto. Se ela tiver com muito... O recapeamento, você sabe que não é a mesma coisa que você fazer o asfalto, ela vai ter dificuldade de fazer 4.000 quadras. Então, veja, não é isso que determina se um prefeito é bom ou é ruim. Agora, vamos para o campo da saúde. Agora, como a saúde está muito ruim, ela veio com uma jogada de última hora agora de criar um hospital municipal. Você acha que vai fazer um hospital municipal até o final do mandato dela? Não tem condições de fazer isso. E qual o objetivo que ela está fazendo isso? Porque está apavorada que, se você faz pesquisa de fato, a saúde aqui em Bauru hoje é o calcanhar de Aquiles que tem... Quem frequenta o SUS hoje tem reclamação, em todos os locais. Acredito que sim. Tá, e como vai organizar, como a oposição da Suelen está se organizando? Você falou para mim que o PT vai ter uma chapa forte de vereadores e tem nome, e o seu nome é um dos... Quem é mais dentro do PT que tem vontade de ser candidato a prefeito? Você e quem mais? O Jorge?
Não, hoje eu fui procurado por um grupo para mim ser. A Estela poderia ser que seria candidata natural. Certo. Mas a Estela já me falou que não quer. A Estela tem uma eleição dela praticamente garantida e taticamente é melhor a gente garantir a eleição dela e a gente e até outra ela vem com, mais provável que ela venha como vereadora, sim, mas se ela resolver ser candidata a prefeita, ela tem todo vai ter, se ela não sair, deve ser eu. Mas essa discussão o que nós estamos fazendo? Temos que fazer projetos para não vai ter prévias no PT daqui? Se tiver mais de um candidato, mas hoje não teria. Não. Mas o grande centro, Ed, é qual o projeto. E hoje nós estamos conversando com alguns setores da cidade, não só dentro do PT, pessoas próximas ao PT, para a gente criar. O que nós temos que fazer aqui hoje para Bauru? Tentar fazer o que o Lula fez, frente ampla, um monte de gente junto. Não, no primeiro momento nós precisamos fazer um diagnóstico da cidade e fazer um projeto de médio prazo para a cidade. Você não vai resolver o problema das Nações Unidas com uma tacada. Ali é um projeto que você vai ter que fazer várias atividades. E não vai resolver. Tô falando pra você que não vai. O que você consegue fazer ali, você vai tomar medidas ali, que se hoje tem uma chuva de 8 milímetros e inunda, você vai fazer para ter 10, 12 milímetros e suportar. Você faz outras medidas que vão levar para 10, 15. Então você vai ter uma capacidade que 90% das chuvas não vai inundar. E quando inundar, não vai ser tão forte. Mas não é uma medida só que você faz isso. Você vai ter que tomar um monte de medidas ali, são um monte de ações que você vai ter que tomar para diminuir o fluxo de água naquela bacia. Agora, se você não tem um projeto para fazer isso, não vai ser feito nada. Você não é de Bauru, né? Em 79 e 80, já inundava aquilo ali. Aquilo não tem novidade nenhuma. Ali era o Moreira, Casa Moreira, que estava ali, já estava inundado na década de 80. Então não tem novidade. O que falta? Agora, se você não faz um projeto para desenvolvimento, para fazer o orçamento daquilo, você não vai resolver nunca. E nós estamos falando que nós estamos há 3 anos de governo Sueli, qual é o projeto? Não tem. Então, se você for pegar, você vai na educação, não tem, sobrou dinheiro, o que você faz? Compra a toque de caixa. Você vai para a saúde, está com problema. Mas qual que é o projeto de resolver a saúde? Tá? Então, agora, hoje você tem uma facilidade. Quando nós estamos falando do PT, você quer ver assim, nós tivemos, do governo Dilma para cá, tem 6.500 obras, 4.600 obras de saúde e 4.600 de educação que foram travadas, foram jogadas, que não foram tocadas. No caso de Bauru, tem 2 escolas municipais. E esse dinheiro foi feito um novo acordo, estão retomadas as obras. O que é preciso para a Prefeitura Municipal fazer? É só fazer o convênio e libera para as 2 escolas em torno de 2 milhões para construir essas 2 escolas. Foi feito agora um PAC da saúde, inclusive o Conselho Municipal já aprovou alguns postos de atendimento, que é recursos federais que estão vindo para cá para resolver o problema de saúde. Então, a Prefeitura tem um projeto para desenvolver, é quando você tem as verbas, você encaixar no projeto. Agora, o que a gente vê do governo Sueli é que ela fica olhando. A hora que aparece, é tipo pescaria, você põe lá, mas não sabe o que você está pescando. O problema aparece e ela vai tentar resolver. E Bauru precisa de um projeto de médio e longo prazo, porque a hora que você tem, por exemplo, agora, que você tem um pacto da saúde, aonde que nós vamos gastar? Nós já temos necessidade disso. Se você tem dinheiro para fazer obras em escola, você não pode chegar em dezembro e falar, eu tenho que gastar, senão eu vou cair, então eu vou gastar. E aqui em Bauru, com esse dinheiro, por exemplo, que ela comprou esses 16 imóveis, nós poderíamos construir, por exemplo, de 2 ou 3 céus, no modelo que foi feito em São Paulo no governo do PT, que é o Centro Integrado de Ensino, em que você não só faz uma educação de melhor qualidade, como você integra outros setores, como teatro, como dança, como artes marciais. E no final de semana você põe a comunidade para participar disso. Você quer ver um problema, Ed, que a gente vê muito na periferia aqui? Você é novão. Eu sou mais ou menos. Mas se você pegar uma pessoa mais velha, que não trabalhou mais ligada à informática, ela tem dificuldade para acessar o celular. Você vai comprar um celular hoje que você compra, eu compro. O celular hoje é um mini computador. E as pessoas têm dificuldade de acessar. E você vê, onde é que nós temos um serviço público? Alguns serviços que pegam essas pessoas mais velhas, ensinam o básico. Como acessar um WhatsApp,
como mandar uma mensagem no WhatsApp, as pessoas têm dificuldade para isso. E quando você cria um centro integrado de ensino, você pode integrar várias atividades, inclusive final de semana. Você põe uma piscina olímpica lá para a molecada fazer atividade física. Final de semana você fecha, sábado, domingo? Por que aquilo lá não pode servir para a comunidade? Aonde foi feito isso, por exemplo, em São Paulo, tem redução de 40%, por exemplo, do tráfico de drogas. Aí você fala, mas Bauru não tem dinheiro? Não, tem dinheiro. O que não tem é você ter um projeto. Então, se você hoje estiver na prefeitura municipal, nós temos que fazer aqui em Bauru 5 céus. Mas quanto você tem de dinheiro para fazer? Você não tem dinheiro. Bom, então vamos trabalhar para fazer 1. Se tem dinheiro para fazer 2, como tinha nessa compra dos imóveis, você faz 2. Mas se você não tiver projeto, a hora que você tem o dinheiro que você faz, você compra aonde não tem necessidade. Então, o que nós estamos precisando aqui em Bauru é projeto. Cláudio, mas eu vou voltar a bater na tecla da política. O discurso do candidato está redondinho já sabe onde vai, já tem as plataformas da campanha dele, mas deixa eu te falar, que o cenário em Bauru, você acha que você vai enfrentar quantos candidatos? Os grupos políticos de Jaú estão articulando quantas candidaturas? Aqui em Bauru hoje, nós estamos conversando com todo mundo, inclusive com o centro-direita, mas eu acho que Raul sai candidato, o Meira sai candidato, quem mais sairia? Pronto, eu acho... Agora... jeito para a Suelen ir para o segundo turno, né? Vai dividir voto pra caramba. Ela pode ir para o segundo turno, ela pode ir, mas o Meira divide voto da esquerda ou da Suelen? Não, divide voto da Suelen. O Raul divide voto dela ou da esquerda? Não, o Raul, como ele enfrentou ela no segundo turno, ele vai ganhar muito voto de quem não gosta da prefeita. Então ele vai ter bastante voto, né? Pelo jeito que você está falando. É que o Raul não embala, né, rapaz? Engraçado o Raul. Precisa trazer o Raul, Maico, precisa trazer o Raul aqui. Ele não veio aqui, mas não encanta, ele não empolga. Então a gente está conversando com todo mundo. Quando a gente fala conversar com todo mundo, é conversar porque nós temos um inimigo. Você vai ser um candidato que vai propor ou que vai bater na prefeita pra cacete? Nós vamos propor, fazer projetos, mas você tem que mostrar os mal feitos. Não só os hackers da vida, como palavra cantada, mas você está falando que ela é uma pessoa que tem uma boa administração. Eu vou te levar você para conhecer vou te levar você conhece um viaduto que tem ali na 13 de maio? Na 13 de maio, conheço. E tem uma alça. Tem uma alça. E essa alça faz 4 anos que está interditada. Será que ela sabe que tem uma alça interditada há 4 anos? Né? Não sei. E nós estamos fazendo, o pessoal está fazendo um bolo, inclusive, para comemorar os 4 anos de interdição. Esse bolo é esquisito. Agora me fala uma coisa, em 3 anos ela não descobriu que tem uma alça lá que está interditada e não deu solução para aquilo? Você acha que para você resolver uma alça daquela leva o quê? Quanto tempo você precisa para resolver uma alça daquela lá? E não está nos projetos de ser feito. Então você falar que ela tem projeto, que ela tem, que a administração dela é competente, sem contar que nós temos aqui um festival, né, de estrangeiro aqui em Bauru, que nós não sabemos de onde veio, né? É na saúde, é não sei na onde, é um festival. Então, aqui em Bauru, eu acho que existe um setor aqui, Ed, que eu acho que você ainda não... Você está falando, tem os Mandalete, tem o MDB, tem, mas existe um consenso aqui que a prefeitura precisa ser retomada por rumo certo, independente de quem ganha. E eu acho que a Sueli vai ter muita dificuldade de ir para o segundo turno. Estou fazendo uma previsão aqui. Porque eu acho que a cidade está caindo na real, que veio uma pessoa que não tem comprometimento com o desenvolvimento de Bauru, que não tem comprometimento de fazer um projeto de mais longo prazo, um projeto para atrair indústria. Tem um projeto muito mais pessoal do grupo, da família dela, do que de outra coisa. E por mais que você saia com diversos, se você for pegar, por que está saindo vários candidatos, inclusive da direita? O Borgo não sai candidato porque ele é candidato a vereador, mas não apoia ela, e é do grupo da direita. O Meira é do grupo da direita e não apoia ela. O Raul, teoricamente, está dentro de um grupo mais à direita, mais conservador. Sim. E por que não apoia ela? Então, ela não conseguiu, dentro desse sentido que eu estou falando para você, mesmo nos setores mais à direita, ela não convenceu. Mas isso talvez... Mas isso talvez é um ponto positivo para ela. Quando você não tem políticos tradicionais da cidade te apoiando, o povo vê como a antipolítica. Esse pessoal que sempre esteve aí no poder não está com ela, isso daí é bom, porque esse pessoal aí nós temos que limpar mesmo.
e trazer alguém diferente que vai trazer gente nova e tirar esses medalhão de sempre da política da cidade. Tem esse discurso, é muito forte esse. Esse discurso ele foi verdadeiro, do que você está falando, na minha opinião, na eleição passada. E o principal candidato dele, o Raul, não soube se contrapor a esse discurso. Mas a novidade é quando é novo. 4 anos depois, não é novidade mais isso. Então, esse grupo dela já não é novidade para a cidade. Vamos mudar tudo que está aí, tá ok? Isso daí. Eu vou olhar olho no olho. Pergunto se alguém... Vou visitar os 4 cantos da cidade. Está visitando? Ela inaugurou uma obra agora, ontem, semana passada, uma escola que fazia 8 anos de reforma. Aí você chega lá, não tem acessibilidade, não tem ar-condicionado, não tem... Você está entendendo que isso, a população está vendo. A população está vendo os stories dela também, que são muito bons. Quantos % da população vê os stories dela? Eu não sei. Eu vou fazer uma pergunta para você. Experimenta entrar um dia lá e ver dos 100 mil seguidores que ela tem, quantos que são de Bauru? Tem muito por causa dela ser cantora evangélica, né? Mas tem muito fora de Bauru. Então, ela pode ter muito voto lá em Jaú, lá em Barra Bonita, em Mineiros, mas aqui em Bauru ela vai ter dificuldade. Cláudio, desejar para você boa sorte. Espero que você seja o candidato do PT, tá? Na cidade. Depois da candidatura, você volta. Quando candidato, tá? Oficialmente? Quando tiver oficialmente candidato, você volta a dar uma entrevista pra gente. Vamos tentar fazer todos, Maicon. Pra gente bater papo aí sim como candidato a prefeito. Beleza. Feito. Vamos comprometer. Você vem como candidato, depois como prefeito eleito. Aí ótimo. Já fica comprometido para vir. Obrigado, Cláudio. Obrigado a você pelo convite, obrigado pelo papo. Valeu. Só que você falou que ia pegar no pé, mas você pegou muito leve. Eu estou acostumado a pessoa pegar mais no pé. Pegar mais? Não, o pessoal pega no pé. Foi bacaninha. O pessoal foi bonzinho comigo hoje. Eu sou canhoto também. Fica difícil. Cláudio, tenho um presente aqui para você, para adoçar a esquerda, tá? Mamalu Brigadeiros, são docinhos artesanais. Mamalu Brigadeiros é uma brigadeiria afetiva, tem os melhores doces que você pode levar para o seu comércio, fazer consignado com eles, para o seu evento, para o seu noivado, para todas as festividades. Mamalu Brigadeiros, fala com a Israeli lá e você vai adorar, que é surpreendente o doce dela, viu? É tudo muito bem feito. Uma brigadeiria afetiva. Mamalu Brigadeiros, abraço Israel. Vou te dar também, Cláudio, uma revista Atenção, última edição da revista Atenção, que aqui aqui dentro estão todos os inimigos da esquerda tratados aqui, ó. Um abraço pro Carlinho, revista Atenção, mais de 40 anos de história na cidade, a única revista da cidade, parceira do Além dos Outdoors, está sempre aqui com a gente. Dito isso, esse aqui é o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista, Além dos Outdoors, que você acompanha pela TV, no canal 27527 da NET, da rádio 101,3, é a Top FM, mais de 100 cidades, bem como Cultura Regional, do seu jeito, Melone, Real FM, tá todo mundo com a gente em todos os agregadores de podcast, YouTube. Até o próximo programa. Tchau.